A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Irmãos, um culto glorioso. Lucas capítulo 18, versículo 23, Central de São José do Rio Preto. Irmão Daniel Martinez pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso. Deus aonde nós aprendemos a servir a Ele em espírito e em verdade. Um culto aonde muitos pedidos da nossa querida Irmandade nós estamos trazendo aqui para vocês. Então, irmãos, veja bem o que Deus pegou o seu servo pela guia do Espírito Santo e falou com a nossa querida Irmandade. Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas. Vamos ouvir, queridos? Evangelho segundo Mateus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. No capítulo 18. Capítulo 18, do verso 23. Enquanto os irmãos forçam e levantarem mas eu não quero ter paciência um pouquinho nessa rouquidão. Mateus, capítulo 18, iniciamos do verso 23. A parábola do credor incompassível. Por isso, o reino dos céus, quando comparasse a um certo rei que quis fazer conta com seus servos, e começando a fazer contas, foi apresentar um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor, aquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: Pague-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém. Glória a Jesus. Queridos, o Senhor trouxe a frente aqui em comissão esse capítulo, porque o Senhor Jesus fazia as comparações, as parábolas, para que o povo pudesse entender, irmão, porque se nós conseguíssemos mergulhar no mundo espiritual, nós iríamos descobrir muitas coisas, irmãos. Mas o mundo espiritual
como está escrito na palavra, para entender do Espírito de Deus só pelo próprio Espírito de Deus em nós. Pelo Espírito do próprio ser, irmão, do homem, da mulher, nós não conseguimos mergulhar, penetrar nas coisas espirituais. E por isso, às vezes, sofremos. Às vezes, irmão, não compreendendo que a grandiosidade, irmãos, do universo de Deus, ela é muito além do pensamento humano. O pensamento humano, irmãos, ele é restrito, é limitado. Mas o universo de Deus, irmãos, de que tudo está ao seu dispor, a sua mão, o seu querer, é muito além, irmãos, do que nós imaginamos. E a nossa condição, ela se restringe ao hoje, ao amanhã, ao resolver as nossas situações. Mas o homem e a mulher, irmãos, como o Senhor dava hoje aqui, o véu do Espírito se rasga, se abre diante dele ou dela. Então ele vai aprendendo, irmãos, a passar por cima de muitas coisas, a passar por cima daquilo que ontem não passava, mas hoje já passa. Ontem não aceitava, mas hoje já aceita. E não é porque alguém vai ficando bobinho, é porque vai crescendo no Espírito e vai compreendendo que as coisas do dia a dia são muito pequenas para se comparar à proposta que os céus fez para nós. Glória ao Pai eterno. E essa proposta, irmãos, ela foi tão bem feita e tão alicerçada que o mundo dos espíritos luta contra a proposta de Cristo desde o início, desde lá, irmãos. E quando Cristo veio para impor a sua proposta, já os espíritos o cercaram. Veja que em espírito, se nós lemos lá em 12 de Apocalipse, irmão, a visão que Deus dava para João, ele dizia assim: viu um grande sinal no céu, uma mulher que vinha vestida do sol, trazia a lua debaixo dos pés, tinha 12 pérolas, mas irmão, mas já viu outro grande sinal, um dragão vermelho, que trazia uma terça parte dos anjos, já se pôs de frente da mulher, que ia dar a luz. O que é mulher? É a igreja. Bendito é o nome do Senhor. Ele já se pôs de frente para dizer: se o filho nascer, a mulher está no momento que a mulher vai ter um filho, ela está ali um pouco, irmãos, na condição carnal, ela está, irmão, sem uma proteção, e ela vai ter um filho, está ali, irmão, dedicada àquilo, e o dragão já se pôs de frente e falou: quando o filho nascer, eu trago o filho, eu pego ele. O que era? Era a luta dos espíritos contra a proposta de Deus para nós. Bendito é o nome do Senhor. E veja que isso, irmãos, Deus dava lá para João, e está escrito que quando o filho nasceu, irmão, mas foi levado ao céu para reger as nações com vara de ferro. A vara de ferro é a palavra, que ela não entorta nem para lá e nem para cá. Bendito é o nome do Senhor. Mas está escrito, irmãos, que a mulher, que é a igreja, que foi dada 2 grandes asas como de águia, para voar ao deserto e se esconder, e lá até os tempos, irmão. Eu esperava entrar nisso aqui, que Deus está dando esta palavra. Mas tudo é o projeto de Deus, o plano de Deus. Deus cria o que precisa no meio do projeto, porque Ele é criador. Por isso a igreja não deve temer o que acontece, o que pode acontecer. Mas se Deus no projeto dele Ele não pôs isso, Deus já fez tudo, porque para Ele o que vai ser já foi. Ele conhece tudo, mas se criar uma providência no meio do projeto, Ele cria. Glória ao nome do Senhor. O que Deus espera do ser humano, amado, é o reconhecimento dessa grandiosidade. É o reconhecimento, porque veja, irmãos, que nós, na condição, a raça humana, o ser humano, que é a única imagem e semelhança de Deus, irmãos, e carrega em si a natureza animal hoje, e é espiritual, porque foi feito do pó, mas carrega o sopro de Deus, é único
que tem a promessa de Deus, irmãos, que nem aos anjos foram feitas, mas a igreja de Cristo tem a promessa. Agora veja, irmão, o único ser, este ser aonde, irmãos, imensidões de espíritos dominam, ele diz assim, porque aquele homem, aquela mulher, feito do pó, vai ter toda essa promessa. O que eu puder interceptar no plano de Deus, na vida dele, na vida dela, eu vou interceptar. Mas o plano de Deus, irmão, ninguém pode interceptar ele. Quando Deus escreve uma obra, ele vai dando todo o requisito necessário para que essa obra seja concluída. E se tem alguém aqui que está esperando alguma coisa que Deus te prometeu, o Senhor te diz, não tenha preocupação, que ali no final a obra estará conclusa. Bendito é o nome do Senhor. Por isso, queridos, o que Deus espera do ser humano é este reconhecimento desta dívida impagável que nós tínhamos na condição da derrota do ser humano lá no Éden. E trouxemos ela, e cuja derrota, irmãos, muito, porque nasceram agora, nasceram já nos anos, agora, nos últimos tempos. Então, mas o que eu tenho a ver com Adão e Eva? O que eu tenho a ver com o pecado dele? Não tenho nada. Mas, irmãos, a descendência da humanidade toda foi destituída. Todos perderam. É a descendência, é a herança. O ser humano perdeu o direito de falar com Deus. Perdeu o direito da vida eterna. Mas por quê? Porque não tinha ninguém mais que dava direito. Deus criou para viver eternamente. Quando Deus pôs fora do jardim e pôs lá os anjos, irmãos, querubins lá com as espadas, ninguém mais achou o caminho do paraíso. Acabou. O ser humano não tem mais como se voltar para Deus. Mas será que todos reconhecem isso? Hoje Deus deu aqui do amor, Deus deu da gratidão. Será que todos nós, irmãos, quando nós vamos reclamar alguma coisa do Senhor, cobrar de alguém porque não fez, cobrar do Senhor porque não fez, será que nós conseguimos lembrar da nossa dívida que foi perdoada? Consegue ou não consegue mais? Não, mas eu não devo, eu sou certinho. Eu nunca fiz nada de errado, eu nasci certinho, meu pai e minha mãe não pecaram, eu sou tudo certinho. Quando o homem e a mulher pensam isso, é porque ele já não reconheceu. Porque ser certinho é obrigação do ser humano, é dever do ser humano. Bendito é o nome do Senhor. Mas a vida eterna, irmão, é uma proposta divina. Vida eterna, graça, é favor imerecido. Favor que ninguém tinha. E perdoa que eu vou pregar aqui, irmãos, especialmente nos últimos tempos, está escrito, por se multiplicar a ciência, o amor de muitos vai se esfriar, porque vai ser colocado numa posição de dizer, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho condições. Por quê? Também não foi tanta coisa que Deus fez para mim. Eu fiz a minha parte não ia valer nada, a minha dívida era impagável. Só a misericórdia de Deus é tudo para mim. Por isso, irmãos, que veja que o Senhor Jesus aqui ele fez uma parábola, porque ele começou a falar sobre o maior no reino dos céus, porque alguns queriam ser, alguns queriam sentar do lado do Senhor lá no céu, outros já começaram a discutir, qual de nós vai ser maior lá no reino dos céus? Quer dizer, só herdar o céu já não dava bom, já quer ser maior que o outro, já quer ser melhor que o outro. Glória ao nome do Senhor. Depois, irmão, ele falou a respeito do pecado de um irmão e o perdão que deve se ter. E aí ele fez essa parábola do credor incompassivo. Né? E ele disse, por isso o reino dos céus, olha ele falando, fazendo a comparação, a parábola, a comparação, para que nós pudéssemos entender isso. Ele dizia, pode comparar se um certo rei quis fazer conta com seus servos. Ele era o rei. E ele falou, todos vocês devem para mim, e eu vou fazer conta com vocês agora. Pagam o que você deve.
Começou a fazer conta, foi apresentado um que devia 10.000 talentos, irmão. Eu não vou ficar falando aqui de valor de talento, porque não precisa. Mas é muita coisa, 10.000 talentos. Ele não dava conta de pagar. E não tendo com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida se pagasse. O que era, irmãos? Éramos nós. Estávamos destinados à morte, irmãos. Entende? Não tinha mais com que pagar, não tinha o que fazer. Mas aquele servo, prostrando-se, olha o que Deus espera, prostrando-se, reverenciava aquele rei e dizia: Senhor, seja generoso para comigo. Será que nós fazemos, irmãos? Isso aqui é uma dívida carnal. O Senhor fez a comparação. Mas será que nós, com o Senhor, todos os dias que nós acordamos, irmão, nós dizemos: Senhor, graças te dou, porque eu tenho uma dívida impagável. Mas eu ia até reclamar de alguma coisa aqui, mas Senhor, o que o Senhor já pagou para mim e fez, eu não tenho direito de reclamar, Senhor. Recebe minha gratidão. Quanto mais nós fizermos isto, mais Deus abençoa nós. Porque se nós olharmos, irmãos, dívida, nós temos todos os dias com o Senhor. Todos os dias. Falhamos, erramos. Mas Ele, irmãos, Ele zerou a nossa conta. Mas para Ele zerar a nossa conta, não foi de qualquer maneira. Teve que Ele próprio, irmãos, o próprio Deus, se apresentar na forma de homem e poder pagar com o sangue dele. Porque aquele falava de um que tinha bens, então perdoou o bens do outro. Ele falava de uma forma material, mas Deus, irmão, Ele podia fazer uma outra obra, mas Ele disse: se o teu preço é preço de sangue, bendito é o nome do Senhor. E era dado tantos animais, irmão, para tentar dar sacrifício para pagamento, mas não pagava, porque sangue de bodes e de animais não arranca pecado do ser humano. O ser humano não conseguia pagar a sua dívida, mas rogava ao Senhor: Senhor, tira aí do teu seio, envia para nós aí o remédio espiritual. E os céus pegou o remédio espiritual e falou assim: eu pego o meu filho daqui, desglorifico ele, ele vai aí na terra, ele vai derramar o sangue dele e vai gritar para os espíritos, para o universo e dizer: estou pagando a conta do ser humano. Glória a Jesus. Ele não só te perdoou, Ele pagou a tua conta. Glória a Jesus. Ele pagou a tua conta. E quantas vezes, irmãos, alguém tem a coragem de cobrar Deus: Senhor, eu sou prendente de Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, sempre te louvei, sempre te honrei. Quem fazia isso eram os fariseus, que até hoje estão lá, não receberam, não reconheceram o Senhor Jesus. Mas quem reconheceu o pagamento do Senhor Jesus, fala assim: Senhor, eu não tenho direito de pedir nada, tudo que tu me der é lucro. Tem coragem de dizer isso hoje do Senhor? Quem sabe você veio aqui com um monte de reclamação. Talvez você trouxe até uma listinha no bolso escrito: tenho isso, tenho isso, tenho isso. E o Senhor te diz: eu paguei isso, paguei isso, paguei isso. Santo nome do Senhor. Vai pegando a tua listinha. Vamos olhar a tua e vamos olhar a minha. Não é desse irmão, não, é do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Porque se o homem e a mulher não reconhecer o amor do Senhor, ele não perdoa, ele não ama, ele não tem satisfação na graça, ele perde a alegria, ele perde o prazer. Glória ao nome do Senhor. Veja que ele não reconheceu, irmão. Aquele servo prostrando-se reverenciava, então aquele senhor, movido de íntima compaixão,
Quem foi que se moveu de íntima compaixão por alguém que estava morto? Lázaro estava morto. E o Senhor Jesus, irmão, foi avisado depois de 2 dias e ficou mais 2 dias para chegar no quarto dia. Isso é profundo, irmão. Bendito é o Senhor, porque 2000 anos veio a lei. Já era clamando, porque o tempo do Senhor é como 1000 anos. Clamando, mas o Senhor ainda ficou mais 2000 anos. Mais 2000 anos veio a graça. Era o Senhor Jesus chegando e o Lázaro morto. Irmão, bendito é o nome do Senhor. E ele veio, mas antes dele trazer e pagar a dívida da morte, ele teve compaixão. E está escrito lá, e se moveu o Senhor de íntima compaixão pelo amigo Lázaro, mas estava morto. O judeu não podia fazer nada, os levitas não podiam, Marta não podia, Maria não podia, ninguém podia. E o Senhor chegou, e a Marta falou, o Senhor falou, se crê, verá a glória de Deus. Ela falou, eu sei que o Senhor pode ressuscitar no último dia. Ele falou, eu sou a ressurreição. Eu vim aqui para te dar vida. Vim para pagar a tua dívida. Glória ao nome do Senhor. E morreu de íntima compaixão e chorou, meu amigo. Chorou, irmão. Vocês creem que o Senhor Jesus chorou por nós? Chorou por nós. Ele disse, Pai, se possível, passa de nesse cara, mas todavia seja feita a tua vontade. Eu vim aqui para isso. Bendito é o nome do Senhor. Veja que lá na cruz ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Você já parou para pensar que o Senhor passou por você, coroa de espinho, você me profetizado, ele disse, não, lá em 2025 ela vai estar lá. Eu vou pagar a dívida dela aqui. Eu pago a dívida dele hoje. E Deus está dando aqui, que tem dívida que Deus está pagando hoje aqui. Bendito é o nome do Senhor. Ele fez tudo isto. Então ele perdoou aquele homem. Moveu-se de íntima compaixão. Soltou e perdoou-lhe a dívida. Não foi o que ele fez, irmão, lá com Lázaro? Chorou, moveu de íntima compaixão e falou assim, tira a pedra. Tira, vocês mandaram me chamar, Marta? Mandou, Maria, mandei. Então tira a pedra. Glória a Jesus. Nós temos que arrancar a pedra. A dureza nossa, amado. Nós temos que arrancar, senão nós não perdoamos ninguém. Nós não amamos, irmão. Porque quem não perdoa, a oração do Pai Nosso. Senhor, perdoa nossas vidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será que você perdoa mesmo? Perdoa mesmo? Hoje o Senhor falou aqui, não perdão, não falou? Bendito é o nome do Senhor. Então, querido, veja, ele se moveu de íntima compaixão, soltou-lhe. O Senhor falou para lá, soltai, desatai, deixai-o ir. E ele saiu com vida. Bendito é o Senhor. Olha o que ele diz aqui, ó. Se moveu de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Quer dizer, quem perdoa está zerado. Quem perdoa está perdoado. Quem perdoa, mas fica tocando ali, é porque não perdoou. E o Senhor, ele não fica te fazendo cobrança. Ele quer só que você seja grato e reconheça. Senão você vai perdendo a identidade de Cristo. Você vai perdendo a identidade da formosura de Cristo em ti. E ao invés de crescer na imagem de Cristo, você vai crescendo numa imagem de religioso. Me ajuda a pregar isso aqui. Bendito é o nome do Senhor. Você vai crescendo na imagem de um crente. Eu sou crente, eu sou religioso, eu sirvo a Deus. O Senhor te diz, eu não quero saber do teu título, eu quero saber se você está crescendo na imagem de Cristo. Cristo perdoou, eu perdoo. Cristo amou, eu amo. Bendito é o nome do irmão. Tem reconciliação aqui hoje. E tem perdão, tem misericórdia de Deus. Cresce espiritualmente na imagem de Cristo. Por isso ele dizia aqui, irmãos, olha, Deus é presente. O Senhor trouxe esse capítulo aqui e vou dizer diante da igreja. Eu até leio bastante, mas não sabia o que estava escrito. Deus é presente no que estou falando aqui. Mas, irmão, veja, que aquele servo,
Ele então saiu todo feliz. Mas ele encontrou que devia para ele um dos seus conservos. Veja que ele era servo, o outro também era servo, só tinha um senhor. Conservo quer dizer a mesma coisa. Irmãos, nós somos conservos em Cristo. Conservos. Todos aqueles que fazem parte desse reinado do mesmo Senhor são conservos. Ele encontrou um conservo dele. Ele devia 100 mil. Olha que ele devia 10.000 talentos. Impagável. Mas agora o outro devia 100 dinheiro para ele. 100 mil. E ele lançou mão dele e sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deve. E o seu companheiro fez a mesma coisa com ele. O que ele fez no seu senhor, o seu conservo fez para ele. Prostrou-se aos seus pés, rogava, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis saber. Veja, o céu se compadeceu, mas o outro não compadeceu do outro. Parábola do filho pródigo. O pai esperou o filho, abraçou e beijou, mandou pôr o vestido, mandou matar o bezerro, mas o irmão mais velho chegou e falou: o que está tendo festa? Que teu irmão voltou. Eu não concordo. Eu estou aqui tanto tempo, faço tudo certinho, faço tudo. Agora esse meu irmão aí que gastou tudo que quis. Lá que é espiritual, irmãos, tudo espiritual, porque o ser humano ele não consegue. Ele diz que é crente, que é temente a Deus, mas não consegue ir captando aquela condição do Senhor Jesus que estava na cruz, e eles não aceitando ele, dizendo: pai, perdoa eles, não sabe o que faz. Você tem perdão aí no coração, meu irmão? Irmão, você tem gratidão a Deus pelo tamanho do perdão e da misericórdia de Deus na tua vida. Você vive, irmão, perdoa. E outra coisa, irmão, tem hora que é perdoar os outros, tem hora que é perdoar nós mesmos. E o ser humano hoje está de uma forma que ele não se perdoa a ele mesmo. Hoje Deus te diz: entra aí agora, o poder do amor, do perdão. Perdoa você mesmo, bendito o nome do Senhor, e perdoa todos. Não questiona Deus, por que isso, por que aquilo, por que me sobreveio isso, mas seja grato a Deus, que você vai ver que de repente até o que veio, Deus manda embora. Vocês creem que Deus fala que vai fazer coisa ruim que você? Aleluia! Deus pode repreender coisa ruim, irmão. Nós estávamos na cidade de Utinga, irmãos, e na hora de iniciarmos o santo culto à noite, foi marcada uma busca do dom na Bahia, recente, irmãos. E quando foi começar a juntar, o povo ficou sabendo, irmãos, e vieram 50 carros de som, mais ou menos, e puseram em volta nos 3 lados da congregação, e começou um som, irmão, não tinha como fazer o culto, não tinha. E os irmãos anciãos, irmãos do irmão Daniel, o que vamos fazer? Eu falei: irmão, não temos o que fazer. Vamos falar para a irmandade que nós vamos cantar um hino, orar e vamos embora. Não tem o que fazer. E quando subimos, irmão, não sei nem por que Deus está dando isso. Quando subimos, Deus deu de dizer: irmão, nós vamos iniciar em comunhão e deixa as pessoas, porque eles estão lá fazendo as coisas dele, do jeito que eles querem. Nós estamos aqui, vamos respeitar a todos. Se eles talvez não respeitam nós, mas nós respeitamos, nós amamos. Nós vamos abrir, vamos cantar um hino e vamos orar. Cantamos o hino, irmão, não dava para ouvir a orquestra, a irmandade. Eu falei: mas nós vamos fazer uma oração agora, assim mesmo. Só que hoje tem um pedido diferente. Vamos pedir que a bênção de Deus agora caia sobre todos esses carros e esse povo. Deus falou de dizer. E a igreja vai orar na comunhão com nós, e nós vamos pedir a bênção de Deus. Se a bênção de Deus entrar lá, Deus tira a aflição deles, Deus tira o ódio, Deus tira tudo, liberta eles e liberta nós. A irmandade entrou na comunhão, nós ajoelhamos. Quando fomos pedindo, irmão, o Senhor abençoar aquele povo, o Senhor ajudar para que a paz entrasse nele, a paz entrou e o som acabou. Vocês creem no poder de Deus? Não amaldiçoa, abençoa. E na benção Deus faz obra. E tem coisa que na tua gratidão de reconhecer Deus,
Deus vai fazer até aquilo que, irmãos, eu vou pregar isso aqui, até aquilo que eu não tinha projetado fazer, estava no esquema do ser humano e da natureza. Até isso Deus vai intervir, porque a natureza está nas mãos de Deus. Deus deu poder à natureza. Ele disse: pode cair cabelo, pode cair árvore, pode vir o vento, mas a hora que Deus quer intervir, ela fala: para aí, mas eu sou natureza, mas eu sou Deus. Bendita nome do Senhor. Irmãos, eu sinto o poder de Deus conversando com os ares, conversando com quem é este que até o vento e o mar me obedece. É esse que morreu por ti, que ama a tua alma e quer ver você grata. Acorda amanhã na segunda-feira, põe o teu joelho no chão, ergue a tua. Tenho dívida, eu não estou perguntando o que você tem. Para mim, tua dívida não é nada, teu problema não é nada. Ponha tudo na minha mão. Tem milagre amanhã cedo. Eu sou Deus dançarino, sou Deus que pago e está pago. Eu só quero que você seja meu amigo, que você seja minha amiga. E a primeira conversa tua seja comigo. Até medo, depressão, enfermidades. Irmão, eu sinto o poder de Deus passando aqui. Ele dizendo: vai lançando aí a pastiça, vai lançando os teus sentimentos. Passo pela tua vida hoje. Deus é misericórdia pura, mas a misericórdia dele é para nós crescermos no bem, crescer na pureza e olhar para o mundo e dizer: mundo, você não me ilude, mundo, você não me engana. Eu daqui eu quero ir para mais alto, daqui eu quero crescer mais, diminuir, se sujar com o mundo, nunca seja lavado por esta palavra. Irmão, eu sinto o Senhor jorrando água aqui, lavando, limpando. Tem coisa aqui que o diabo pôs aí, já pôs o lacre dele e falou: está lacrado. O Senhor te diz: estou deslacrando. Bendito Senhor, eu creio na providência da palavra de Deus. Haverá milagres material e espiritual. O mundo dos espíritos estão todos alvoroçados, porque o Senhor, quando se levanta, ele vem com o vento dele passando no meio do vento do mal. O vento do mal chacoalhando para o mal, o vento do Espírito entrando pelos vidros, batizando com a promessa, fazendo festa. O vento de Deus, eu sinto ele saindo nesta palavra e atravessando no meio da terra e olhando como olhou aqueles que estavam com a marca do Cordeiro lá no Egito, aonde teve a marca do sangue do Cordeiro, não haverá destruição, haverá bênção. Ame, perdoe. Olhem todos como Jacó olhava no rosto do seu irmão Esaú. E quando ele abraçou Esaú, ele disse: eu vejo o teu rosto como o rosto de Deus. Mas aleluia, isto não está no outro, mas está dentro de nós. Não está em ver o que é o que não é, está na maneira que nós olhamos por quem está dentro de nós. Deu para entender isso aqui? Receba esta palavra e saia daqui reforçado. O Senhor é o teu pastor. Ele morreu na cruz por nós. Ele pagou a nossa conta. Não devemos nada a ninguém. Tudo a Ele. E Ele não cobra. Ele só quer o teu amor para Ele. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em divinos. Que glória gloriosa, irmão, santo Deus. Lucas capítulo 18, versículo 23. Central de São José do Rio Preto,
nosso querido irmão Daniel Martinez. Deixa aqui, querido, seus pedidos de orações e compartilhe nas redes sociais. Deus abençoe grandemente a todos.